Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um programa. E hoje a gente vai falar de um tema que eu amo muito, que é sobre voluntariado. E, mais especificamente, a gente vai falar sobre esse grupo aqui, ó, SOS Amigos do Coração, dessa minha amiga linda aqui, amiga e vizinha eterna que eu guardo no coração, assim. E é um prazer estar aqui entrevistando ela nessa coisa tão linda, tão maravilhosa que é você se doar para o outro, nesse momento vulnerável. E assim, tô assim entusiasmada para ouvir a resposta dela. E se você quiser saber sobre esse tipo de trabalho voluntariado, fica até o final desse vídeo, que tem muita informação bacana aí para vocês, muita energia gostosa também. Então é isso, Alexandra, só 3. Pode! Tá. Então vamos lá, primeira pergunta. Conta pra gente, Alexandra, como que foi a sua experiência, de como você conheceu, como chegou na sua vida esse grupo SOS Amigos do Coração. Conta pra gente como foi, como que isso chegou na sua vida. Eu tô muito feliz pelo teu convite para falar de algo assim que realmente dá um sentido para minha vida, que é falar do SOS Amigos do Coração. Na verdade, Rodi, o SOS começou no meu coração, lá no Pará. Tu sabe, né, que eu morei no estado do Pará e eu trabalhava com administração hospitalar. E lá nós tínhamos um trabalho muito forte com humanização. E nós tínhamos 2 voluntários, que eu nunca esqueço deles, que era o doutorzinho e o doutorzão, porque um era enorme e um era pequenininho. E eles visitavam, né, os nossos pacientes. E eu era uma coadjuvante, né? Eu acompanhava eles, às vezes levava algo que eles iriam usar naquela dinâmica. E comecei assim a me encantar por aquele trabalho. E eu falei, um dia eu ainda irei participar de um projeto como esse. E aí a gente no dia a dia via que realmente aquilo tinha refletia, né, na saúde, na evolução do paciente, no ânimo. E aí fiquei com aquilo guardado por alguns anos, vim morar em Dourados em 2010 e em 2014 eu estava dando aula numa escola e um dia mencionei, né, na sala de aula, falando sobre valores, né, essa questão do altruísmo, da solidariedade, do próprio trabalho voluntário com os alunos. E eles tinham, na época, 16, 17 anos, né, eram uma gurizada, bem novinha. E aí eu falei, e eles, prof, a gente começa com você, né? E eu, é verdade, eles, não, a gente abraça. E eu levei para a gestão da escola, a gestão abraçou também. E aí, em agosto de 2015, foi a primeira ação do SOS Amigos do Coração. A gente também, o nome foi criado por nós na época. Eu era a única, assim, digamos, adulta, porque eles eram bem jovens, né? Então eu tinha uma responsabilidade enorme. E, na verdade, assim, eu não sabia bem como que ia ser, né? Tanto para entrar nas instituições e também o cuidado que eu ia ter, porque inicialmente, o nosso trabalho seria risoterapia. Lá, como eu falei lá no norte, eles trabalhavam apenas a risoterapia. E eu, quando me deparei com o que era a risoterapia, né, os benefícios que realmente a gente hoje tem aí, está cada vez mais cientificamente comprovado, né, os benefícios que o riso traz, né, para o bem-estar e principalmente para pessoas que estão numa situação de... É uma coisa rápida, né? Então, ali eles estão numa situação de vulnerabilidade e quando a gente fala em riso, né, que é a terapia do riso, a gente pensa, vamos lá dar risada, fazer as pessoas dar risada e calma que tu tem que ter um certo jeitinho, né? Então, o humor, ele tem que estar ali dialogando com aquela situação. A pessoa, ela tá ali, né, sentindo dor, tá se sentindo triste. Então, é um humor diferente, né? É mais intuitivo, tu tem que ser muito sensível, observador. Tu não pode chegar chegando, assim, num quarto, porque tu vai ver, tem pessoas que vão te olhar e na hora que ele te vê o palhaço com o narizinho, ele já vai abrir um sorriso, automaticamente. Outros não.
Então, isso foi algo que me preocupava bastante, porque eram jovens, e eu dizia, não levem para o lado pessoal. Há pessoas que eles não vão querer receber isso. Então, assim, a gente deu várias bolas fora, né, de início, assim, que a gente ficava realmente sem graça. No geral, né, se a gente pensar aí, sempre foram experiências realmente muito edificantes, muito, muito edificantes. E aí a gente foi indo, né, Rodi? Como eu falei, em 2015 foi a primeira ação no Hospital Evangélico, e depois a gente foi conseguindo entrar. Tu intermediou também, né, no Hospital da Vida. Muito obrigada. Até hoje a gente faz trabalho lá. E foi isso, foi assim que surgiu o SOS. Nossa, bacana, assim, porque você fez parte da criação, né? Não foi, assim, um grupo que veio para você, não. Você estava lá, você criou praticamente, né? Você é uma coisa muito especial, né, para você, né? Aí, vamos pegar esse gancho que você falou da questão de que eu intermediei lá na época do hospital, né? Como que você vê as instituições... se tem algum tipo de resistência, ou se é tudo ok, se é tudo muito livre para vocês agirem, ou se existe, tanto da instituição quanto dos profissionais, se existe esse tipo de resistência? Olha, a gente encontrou já várias barreiras, né, para tá entrando em instituições, principalmente hospitalares. Algumas muito burocráticas. Uma certa vez, uma instituição aqui da cidade, ela pediu relatórios, ela me mandou um e-mail com um formulário gigantesco para eu estar preenchendo, e aí falou que eu teria que após as ações, estar elaborando relatórios que iriam entrar na prestação de contas da instituição. Sendo que eu não tenho um vínculo, né? Então ali eu já vi que alguém ia se dar bem à custa de um trabalho voluntário, né? Então ali eu já nem fiz questão de que se abrisse essa porta. O que eu acho assim normal, por exemplo, o HU. O HU ele tem a parte de segurança, né? A gente compreende que é necessário. Quando a gente faz ações lá, eles pedem a relação com a identidade dos participantes. Então, a gente chega lá, eles checam um por um, né? Existe um controle do CCIH. Então, a gente sabe que existe toda uma preocupação com a infecção hospitalar, principalmente após pandemia. Isso aí é normal para nós. Mas alguns lugares realmente não tem tanta facilidade. Não vê ainda o trabalho voluntário assim... porta aberta, pode vir quando quiser. Existem alguns parceiros muito, assim, principalmente após a pandemia, que realmente, para te ter uma noção, o ano passado, em 2023, que eles liberaram que a gente voltasse a fazer. Então, nós ficamos parados, né? Claro, obviamente, né, por conta da pandemia, embora durante a pandemia a gente realizou outros tipos de trabalho, a gente foi na frente do hospital, por exemplo, fazer um trabalho com os acompanhantes que estavam ali, né, todo mundo apreensivo. Foi um trabalho mais espiritual, falando, do que rir, né? Então, a gente ia com violão e fazia uma oração. Foi um trabalho diferente que a gente atuou na época da pandemia. Entregamos pães em pleno lockdown. A gente foi nas regiões extremamente carentes da cidade, fizemos Natal. Então, assim, houve outras ações, né, durante esse período, mas existe esse cuidado pós-pandemia, existe, né? Então, mudou bastante, mas se a gente pensar o quanto a própria saúde no Brasil está evoluindo nesse sentido, a humanização dos hospitais evoluiu muito nos últimos anos. Sim, no próprio parto, a gente que é mãe, né? No próprio parto, Sim. A obrigação de ter um companheiro e tal, Sim. né? Nossa, a humanização na saúde do Brasil, eu, como trabalhei muitos anos na saúde, tá de parabéns na evolução. Né? Sim. Agora, quando a gente retornou, por exemplo, o Hospital Cacemes, a gente retornou, se eu não me engano, em outubro do ano passado. Quando a gente retornou, os funcionários, eles, nossa, que bom que vocês voltaram, vocês fizeram muita falta. Aquele setor de nefrologia que a gente geralmente ia... tem pacientes que estão até hoje, imagina, antes da pandemia, estão até hoje fazendo tratamento, eles também vibraram na hora que viram a gente voltar. Então, existe
as pessoas gostam, né? Tanto funcionário quanto... Gente, quem que não gosta de alegria, de felicidade? É claro, assim, existem algumas pessoas que podem estar num momento, assim, de tanta vulnerabilidade que isso pode incomodar, né? Mas, assim, eu acho que a maioria absoluta das pessoas vai se atrair por esse tipo de energia que vocês transmitem, né? Sim. Eu acho isso muito válido, muito bacana, assim. Isso que você falou de levar o pão, assim, que é a filosofia principal de vocês é essa, ajudar o próximo, não importa como, né? Sim. A essência do SOS, ela é risoterapia. Porém, como eu te falei, não é algo assim tão fácil de ser praticada. Exige um estudo profundo de como agir, né? Eu já fiz... Sim, na abordagem. Eu já fiz um curso A gente trouxe aqui para Dourados, a gente fez um curso de palhaço para Ginha Hospital, e depois eu também fiz outro que era de palhaço do Mundo Claw, lá com o pessoal da Palhaço Sem Fronteiras, que aí já abrange assim, de uma forma mais palhaço de rua. Então, o ideal seria que nós tivéssemos assim um preparo, né, mais contínuo, fazer essa reciclagem continuamente, e a gente não tem. Então, a gente foi partindo para outra, digamos assim, ferramenta de acesso a esse paciente, que é a música. Então, a gente leva violão. E aí, o que acontece? A gente chega no leito, começa a conversar com o paciente, e a gente pergunta, tem alguma música que você gostaria de escutar? E aí ele fala, eu gostaria de um sertanejo raiz. E aí a gente sempre tem uma que a gente sabe, né? Às vezes não é a própria que ele quer, mas a gente toca, canta para eles, e eles ficam assim... Imagina, né? Nossa, como que fica... É muito... A música, ela tem esse papel... Sim. Sim, uma das nossas últimas ações, eu acho que foi em novembro do ano passado, tinha uma paciente que ela iria fazer um procedimento cardiovascular, bem delicado, né? E aí ela falou, eu gostaria muito que vocês tocassem 2 canções, um louvor e uma música sertaneja. E aí a gente cantou as 2 para ela. Ela se emocionou e disse, essa música, os meus netos cantam para mim, e hoje eles não estão aqui. Então, a gente sente que ali acalentou ela diante de uma aflição que ela estava sentindo. Ela estava ansiosa, nervosa por esse procedimento. Então, assim, realmente a música, né? Imagina, a gente já ouve tanto feedback. Nossa, essa música me lembra a minha infância. Tu tá ali, né, numa situação de extrema vulnerabilidade, de tristeza. E aí tu tem esse poder de remeter a pessoa no momento, talvez levar ele para um momento feliz novamente. Então, já pegando assim, você contou uma história aí, dentre as histórias que você já presenciou, né? Existe alguma história que te chamou a atenção para você contar aqui para a gente dessas histórias? Olha, Rodi, a gente ia ficar aqui o dia todo e talvez uma semana falando assim, porque foram muitas ações que a gente realizou durante esses anos. Imagina, o grupo ele já tem 9 anos, né, tirando esse tempo da pandemia. Mas a gente tem muita história legal, muita história bacana, e para eu escolher aqui agora, eu lembro muito de uma que a gente foi lá no Hospital Cacemes com uma paciente oncológica em estado terminal, e a gente não sabia, porque a gente não sabe. A gente, por exemplo, ali, a gente sabe que está na ala oncológica, então sabe qual é a doença, né? Mas, geralmente, a gente não sabe a patologia deles, o grau, né, o estágio que está essa doença. E aí, uma pessoa me ligou no outro dia e disse, uma pessoa que era uma empreendedora aqui da cidade, e disse, a Lê, ela me chama de Lê, ontem a babá do meu filho não veio trabalhar porque ela teria que cuidar da tia dela lá no hospital, que está com câncer, e aí ela mandou esse vídeo para mim. Só que a tia dela faleceu hoje. E ela falou que ela faleceu feliz porque ela tinha recebido uma visita muito especial, que era de vocês. E aí aparece, ela me mandou, porque às vezes, assim, a maioria das vezes a gente não filma, porque a gente se entrega ali, né? A gente tem filmagens. E a gente estava cantando aquela música Raridade, sabe? Um louvor. Não
não vou cantar. Vou achar essa música e vou pôr aqui no vídeo. E aí eu cheguei próximo dela e toquei nela. É algo que não é permitido. Mas sabe quando tu sente? Eu sou sinestésica. Sei. E aí eu passei, sentei do lado dela e fiquei tocando nela. E a sobrinha dela, que é a babada do filho da menina, filmou. E aí tá lá, eu cantando perto dela e o grupo em volta, né? Mas eu senti que eu tinha que chegar perto dela e eu não sabia que ela tava, né, num câncer terminal. E aí ela veio a falecer, mas esse feedback que a sobrinha deu foi algo que, assim, me marcou bastante por conta que a pessoa diz que, não, eu tô feliz, essa visita me fez muito bem. E aquela música fazia um sentido para ela, né, um louvor. Então, essa eu lembro. Existe coisas que às vezes a gente nem explica, né? Que é uma energia, né, Rod? Que como que atrai as coisas. Em 2019, eu vi um flash mob no YouTube, no qual as pessoas uma pessoa em algum lugar, ponto turístico da cidade, e fazia que estava chorando, era para mobilizar Setembro Amarelo, né, para conscientizar a questão do suicídio. E aí eu vi aquilo e achei o máximo, né, a forma que foi trabalhada, como que foi a dinâmica. Eu gostei muito daquele movimento. E aí eu falei para o grupo, pessoal, olha, o que vocês acham da gente estar fazendo isso? E aí a gente foi ver o que a gente ia gastar, né? E aí nós precisávamos de uma equipe de marketing, né, para estar fazendo a gravação, porque ia precisar de equipamentos, enfim. E aí conseguimos um pessoal lá de Carapó, através de uma integrante do projeto, que eles viessem gratuitamente, só que assim nós íamos só gastar com a despesa deles, né, de transporte, alimentação. E aí eu consegui um patrocínio, acho que foi o Rotary Club, a gente tem a parceria com o Rotary Club Caiuás, que não sei nem se posso estar falando no vídeo aqui, mas eles nos ajudam bastante. E aí a gente fez, e aí quando eu reunia todo o projeto, lá numa tarde pra gente ensaiar, a gente escolheu a música do Thiago York, que é aquela Dia Especial, sabe? Na verdade, quem é o autor dessa música mesmo é uma banda lá do Rio Grande do Sul. E aí a gente estava fazendo um ensaio e a gente sempre, após uma ação ou uma reunião nossa, a gente faz um momento de partilha. Em 2017 eu fiz um acampamento da igreja que eu frequento, e lá, né, a gente, após cada dinâmica, a gente faz uma partilha, e nessa partilha a cura, essa partilha tu se coloca no lugar do outro, e sempre é muito positivo. E aí eu coloquei isso no grupo. Após cada ação a gente vai para um lugar, toma um refrigerante, come um salgado, e a gente fala o que foi para cada um aquela ação daquele dia. Nesse dia que a gente estava ensaiando, eu estava falando, né, da importância da gente falar sobre o suicídio, né, trouxe dados para eles. E naquele momento, um do grupo falou, eu tentei me matar esses dias. E aí aquilo assim, ó, eu falo, eu já me lembro, me volto para aquele lugar. Tu pensa, pô, tem pessoas próximas a mim, né, vivendo essa realidade e eu não tô aqui, às vezes, para ajudar. Mas aí vem o projeto para te salvar. Então, muitas vezes, o projeto, a gente vai para ajudar o próximo, mas quem ganha mais somos nós. Ai, que lindo. Mas, assim, eu falo muito isso, tanto quando eu converso com as pessoas aqui, né, no Instagram e tal, dessa questão de quando a gente se doa de verdade, a gente que ganha presente. Né, eu acredito muito nisso, de que a doação, né, na verdade, uma dádiva para quem está se doando. Né? Aí eu vou fazer uma última pergunta, breve. Rir é o melhor remédio? Com certeza. Olha, Rod, como dizia Chaplin, né, um dia sem riso é um dia desperdiçado. Então, assim, é tão simples, né? E a gente fala muito do treinar o riso, né, também, porque tudo na vida é treino. Então, às vezes, a gente deixa alguma situação passar e
faz um esforcinho para te ver de outra forma, de enxergar aquilo. Nós estávamos falando agora, né, da importância do agora. A gente, por exemplo, em hospitais mesmo, né, a gente sabe que ali a pessoa está doente, mas também a gente sabe que se a gente conseguir causar um riso, olha quanta coisa, né? O sistema cardiovascular dele vai ativar, né, o sistema imunológico, o cérebro vai, né, tá estimulando substâncias que vão tá ali minimizando o estresse. Endorfina, serotonina, ocitocina, se a gente for listar aqui. Fala muito nisso, em todas as esferas da vida, né? Mas, claro, quando tu tá numa situação de vulnerabilidade e tu encontra alguém que te causa isso, é muito, muito, muito bacana. A gente fazia lá no HU, a gente não conseguiu voltar ainda lá, mas quando fazia com criança, então, né? Então, aí tu fazia brincadeiras, cantava, dançava. Imagina, para uma criança que ela tá ali para brincar sempre, né? E ali ela tá numa condição que às vezes não permite. Mas aí ele deitado, a gente consegue puxar uma brincadeira. É incrível, é muito bom. Ai, Alexandra, muito obrigada. Muito obrigada, assim, um prazer estar aqui, sendo, assim, a portadora, né, dessa mensagem, né, nós duas, assim, mas de dar essa oportunidade para a gente passar para as pessoas essa mensagem, que nem que seja um pedacinho da entrevista, que isso chegue, né, a mais pessoas, que estimulem, que inspire as pessoas a fazer o bem ao próximo, a doar. Muito obrigada pela entrevista. Então é isso, gente. Ó, vou deixar, quem tá assistindo pelo YouTube, vou deixar nosso Instagram aqui. Isso. Quem quiser participar, é só falar comigo, com a Alessandra, que eu passo o contato dela lá do Instagram. Quem quiser falar, eu quero participar do SOS Amigos do Coração, é só falar com a gente, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo, tchau. Um abraço pra doutora Greta Borboleta.